Bom, pessoal, depois de que manhã intensa, né? Acho que todo mundo emocionalmente tocado e acho que se algo fez sentido aí em meus 30 anos aí de carreira, parece que faz todo sentido quando a gente está aqui, né? E parece que esses ciclos se fecham e continuam e se expandem, né? Se a gente trabalha para isso. Eu vou tentar ser bem rápida, né? Acho que já falei bastante e me deram a incumbência aqui de falar sobre a questão do treinamento para os técnicos da gestão pública. Eu já fui servidora do IBGE, agora eu sou professora lá na Universidade Federal do Paraná, trabalho com ensino, pesquisa e extensão. Já tive uma empresa, já trabalhei em organizações do terceiro setor, e eu consigo me colocar muito no lugar de quem está lá no órgão, tendo que resolver 150 mil tipos de corres todos os dias e de entregar aquele mapa, aquele relatório, etc. E muitas vezes a gente tem tão pouca chance de parar para pensar. E eu acredito muito no papel da universidade em a gente conseguir construir junto, né? A gente tem uma mão de obra de alunos, a gente tem uma entrada de alunos ali que estão precisando entender e conhecer e se envolver com os problemas da sociedade, estão precisando se capacitar, que tem cada um sua história também, né? Que tem sua história de vida. E a gente precisa ter um ambiente aí para que os alunos possam também se expandir. Eu estou muito feliz de estar com meus alunos aqui hoje, né? Stephanie, Lilian, Cauê, Natan, o Elias, a Jaqueline, né? O Elias é ex-aluno. Então, essa rede vai sempre se expandindo, porque quem trabalha com educação consegue ver aí as coisas se expandirem com o tempo, né? Então, vim falar um pouco sobre uma questão de parceria, já estou com a cabeça para frente, já estou com a minha cabeça no pós-geopública, no pós-State of the Map, nas coisas que a gente pode fazer juntos a partir daqui. Então, de volta, eu vou trazer esses slides que tem minhas redes, né? Porque, além da nossa universidade, nosso curso de Engenharia Cartográfica, nosso curso de pós-graduação em Ciências Geodésicas, a gente faz parte de uma série de redes, né? E uma delas é a Geo4All, que trabalha junto com a SGEL, que constrói uma série de softwares livres desses que a gente usa, como o próprio QGIS, entre outros, né? Apoia. E essa rede, o nosso laboratório, o Laboratório Geoespacial Livre da UFPR, entrou nessa rede em 2012, com essa ideia mesmo de batalhar por software livre, por dados abertos. E aí nisso a gente trouxe, né, começou ali nosso capítulozinho Mapeadores Livres. Já estamos aí 6 anos de capítulo de UFMAPers. A minha alegria da vida é ver essa rede crescendo sempre. É muito bom estar nesse dia de State of the Map Brasil, porque é o segundo, o primeiro foi lá, né? Então, de ver essa cadeia do State of the Map Brasil continuar acontecendo, né? Espero, já estou pensando no próximo, né? E que isso continue a trazer aí tanto a academia quanto os órgãos públicos, as organizações comunitárias, a comunidade mesmo para conversar. E acho que isso dentro de as organizações científicas, as próprias fundações internacionais, então, que a gente consiga ter um protagonismo também, não só em usar o OpenStreetMap, mas de influenciar realmente. Se falta tag, vamos propor tag, né? Vamos trazer essa voz do Sul Global também nessas redes mais internacionais. Então, aqui eu pensei numa coisa assim, né? A gente está todo mundo imerso dentro da sociedade, né? Tanto a universidade quanto as instituições públicas, como todo mundo, né? Com uma série de crises climáticas, uma série de desigualdades, né, socioespaciais. A gente viu tanto isso ontem, hoje, né, todos os dias. E quase toda a demanda crítica dessa tem um componente forte espacial. A universidade tem seus desafios também, queda na procura, na evasão dos alunos. As pessoas, às vezes, não têm mais visto a importância da educação, né, universitária. Então, é uma realidade que todo mundo que é de universidade acho que percebe, né? Todo esse ambiente de desconfiança na ciência, né, um desafio para a gente conseguir se comunicar fora dos nossos muros, né? E a gente também passa por perrengue de restrição de financiamento, busca por relevância social, até para justificar esse financiamento das universidades públicas brasileiras.
As instituições públicas, por outro lado, né, elas têm uma urgência na modernização, na capacitação contínua. O que a gente viu aqui, né, porque tem que capacitar, tem que usar software, porque está tudo novo, porque isso dá até uma ansiedade na gente, né? Meu Deus, como é que eu vou aprender a mexer nisso tudo, né? Tem limitações orçamentárias e muitas vezes a gente tem uma dependência tecnológica muito grande de alternativas internacionais. Eu não estou falando internacionais ou alternativas proprietárias. Para mim, me corta o coração ouvir uma pessoa de um órgão público falar assim: olha, eu uso o sistema X aqui, porque eu não tenho como aprender, é o único que eu sei, e eu tenho medo, me sinto inseguro de colocar uma tecnologia livre, não vou saber mexer, essa tecnologia proprietária já vai vir na minha caixinha e vai resolver a minha vida. O que eu sempre queria é que as pessoas pudessem tomar essas decisões e falar assim: não, com todo o custo-benefício, eu pretendo usar essa plataforma proprietária. É bom para o meu órgão, para aquilo que a gente está fazendo, mas que ninguém tivesse que tomar essa decisão por medo, porque não foi capacitado, porque tem medo de mudar de tecnologia. Isso me deixa realmente muito chateada, sabe? Acho que é uma coisa que a gente precisa mudar nesse Brasil. E a gente está aí com essa necessidade de implementar as políticas públicas baseadas em evidência, né, em dados espaciais, e a própria Política Nacional de Geoinformação, porque ela também precisa ser amparada, fortalecida, né? Quando parou o Conselho Nacional do Meio Ambiente, se não me engano, quando foi o decreto lá que extinguiu os conselhos, teve gente da sociedade civil gritando: puxa vida, não pode fechar, a gente é ONG, a gente trabalha com isso e é importante. Quando a Concar fechou, simplesmente, puf, ninguém falou, ninguém. Isso diz um pouco sobre a falta de representatividade que há tempo a gente falava da Concar e como a gente precisaria, talvez, de um órgão para entender realmente a geoinformação como política pública e como ela é importante para as outras, né? Isso não passasse em brancas nuvens. Então, a gente tem uma convergência aí. Tá? As instituições precisam de soluções aplicadas, eficientes, capacitação contínua das suas equipes, soberania tecnológica, né? Parece até que a gente combinou, e dados para as políticas públicas. Uma coisa da capacitação é interessante, todo mundo que foi apresentado aqui, né? Não, é engenheiro, é biólogo, é veterinário. A universidade, às vezes, ela fica num pedaço lá para trás da formação da gente, e a gente nunca vai voltar para a universidade para tanto aprender quanto ensinar, né? E isso ficar só uma parte da nossa biografia lá, né? Acho que isso é uma cultura que a gente tinha que ter mais também aqui no Brasil. Então, a universidade tem esse potencial, a pesquisa de ponta, a experimentação, a necessidade da formação de talentos, que é toda essa moçada aí que vai saindo das universidades, né? E a gente tem conhecimento acumulado, tem questões de infraestrutura até que temos, né? Dentro desse tripé aí do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, a gente tem uma oportunidade de parcerias estratégicas para trazer inovação para o setor público, mas também relevância e impacto social para a sociedade, para a universidade. Então, aqui me passa um filme na cabeça também, de lá para trás, Mariana, Patrícia, a gente falando sobre uma ideia, né? O que está acontecendo com os dados que são produzidos dentro desses projetos todos, né? E a gente lá há mais de 10 anos falando isso, e acho que foi um pontapé muito inicial para várias iniciativas que foram acontecendo depois, né? Onde a gente vê aí a grande produção de dados que tem na academia, né, ou como a academia podia se integrar muito mais dentro desses ecossistemas, né? Então, dentro do ensino, a gente tem possibilidade de fazer essa formação contínua e aplicada, né, além só dos cursos de graduação, através da extensão, né, desenvolvimento de soluções também na pesquisa, né, para até diminuir essa dependência tecnológica, isso dentro das ideias de ciência aberta, reprodutível, né? E essa extensão, né, tão bem falado aqui pelo professor Ricardo, essa ponte de mão dupla, onde a gente tem as demandas e o conhecimento, as necessidades da sociedade, e a gente consegue aí contribuir de uma forma circular. Então, eu vou trazer algumas experiências de uma forma bem rápida. A gente tem feito parte de alguns TEDs.
Então, são esses termos de execução descentralizada, principalmente com o INCRA, um certo resistência até do próprio pessoal do INCRA, no sentido de que, através de uma emenda parlamentar, era feito um TED e não era contratado aquele servidor que estava fazendo tanta falta, né? Então, às vezes, eles viam a universidade ali como uma coisa meio imposta, né? E a gente chegando nessa ideia de que, bom, dentro dessa coisa, a gente poderia trazer inovação, novos procedimentos operacionais padrão, inserir os alunos e tentar, talvez, fazer não o arranjo institucional perfeito, mas conseguir, com isso, ampliar a capacidade técnica do INCRA, e não fazer os trabalhos do INCRA pelo INCRA, né? E acho que isso serve para N termos de execução descentralizada que estão acontecendo. Uma das coisas aqui, eu trouxe vários dos meus alunos aqui recebem bolsas desses TEDs. A gente consegue fazer com que seja um pouco mais valorizado o trabalho deles, tenham uma bolsa um pouco maior do que são as bolsas da agência de fomento hoje, que são, de fato, muito baixas. E aí, em todos esses, né, a gente tem também com o ICMBio, com a SPU, até que o Rafael falou ontem, né, e a gente tem tentado, então, em todos esses TEDs, trazer um componente de capacitação, né? Então, o Natan, que eu estou olhando daqui, né, ele tem feito várias capacitações ao ICMBio, outros stakeholders aí dos projetos, e a gente tem trabalhado muito em criar IDEs também, dados abertos, que as pessoas possam, dentro desses projetos também, esses dados fiquem públicos e abertos, né? Acho que uma discussão lá do começo é a história do dado público, né? Acho que é mais uma divisão entre o oficial e o não oficial, digamos assim. Mas, enfim, a gente tem trabalhado também bastante com cursos de extensão. Acho que alguns, né, dos que fazem parte dos outros capítulos do UFMappers, a gente acabou quase se consolidando como um capítulo de treinamento, né? Porque há 5 anos já a gente faz todo ano uma capacitação mensal, vai ter agora em outubro, né? Já olhando para os meus alunos, ela é toda ministrada pelos discentes, pelos membros do capítulo, tentando deixar sempre esse material aberto para que as pessoas tenham essa capacitação para poder capacitar a comunidade e as coisas continuarem crescendo. Então, fiquem de olho em outubro nas redes aí do Mapeadores Livres UFPR. Vamos ter mais um curso híbrido, né, ou um curso totalmente online, gratuito, sobre mapeamento colaborativo. Aqui eu trouxe uma coisa, não vou nem entrar em detalhe de cada caixinha, mas isso até das conversas da capacitação do Geolitoral, é que não adianta a gente pensar só em treinamento de software. Então, a gente pode falar sobre fundamentos da cartografia, sobre o que é uma escala, o que é um sistema de referência, o que é uma generalização cartográfica, etc., e, nisso, ensinar o QGIS. Se você ensinar só o QGIS e não ensinar esses fundamentos de cartografia, a pessoa não vai saber o que ela está mapeando. E também para fugir de fazer coisas totalmente teóricas. Então, a gente fala muito, sim, em cursos, coisas tecnológicas, a gente ensina Python, a gente já tem disciplinas de LLM, de inteligência artificial, a gente procura fazer essas disciplinas da pós-graduação de forma híbrida, então também fiquem de olho. Quem quiser cursar de qualquer lugar do Brasil, a gente tem para o semestre que vem, certamente, disciplina de Python e disciplina de inteligência artificial com LLM. E a gente sempre tenta fazer isso, passar a teoria e a prática de uma forma junta, para fazer um ensino mais dinâmico, né, e menos de uma mão única, que, através desses projetos, também, às vezes, aplicado para as demandas dos órgãos onde as pessoas trabalham, consigam também trazer para a gente, né, demandas e ideias e trocar com o grupo. Então, aqui são N coisas que você pode explicar uma teoria, que é extremamente importante, com uma parte prática, que é extremamente importante, mas não fazendo a pessoa virar um apertador de botão, mas, sim, como a gente pode fazer essas coisas de forma conjunta. Então, falando para o futuro, né, acho que eu sempre penso nessa questão de cultura aberta e soberana, então priorizar sempre o software livre, os dados abertos, não apenas usar a tecnologia, mas desenvolver, adaptar, colaborar com a comunidade de software, colaborar com a governança, por exemplo, do próprio UFMappers, né? Então, a gente ser protagonista nas vozes das coisas também, e não só no uso, tipo, eu uso o QGIS. Mas, por exemplo, precisa traduzir o QGIS, né? Como a gente poderia ajudar com isso?
criar disciplinas, eu tenho pensado muito nessa questão de rede, né? Uma bolinha de cada canto que a gente vai juntando. Quantas redes a gente pôde ampliar aqui só nesse evento, né, nessa semana? Então, a ideia é a gente poder criar mais disciplinas, né, entre universidades diferentes, né? A gente tem poucas pessoas que trabalham com essa coisa. A gente fez semestre passado uma disciplina que foi trabalhado muito a questão de cartografia crítica. Então, foi o UFO, o URGS, o FPR. Cada um tem 3, 4, 5 alunos. Vamos juntar todo mundo, faz híbrido. A gente fazia trabalhos que, necessariamente, os discentes eram um discente de cada universidade, eles tinham que resolver um problema juntos. Eles se conhecem, eles fazem o grupo de zap deles, criam as redes deles também. E a questão da gente conseguir conversar em fóruns permanentes. Espero que a Congel consiga se estabelecer como esse fórum permanente também, que consiga agregar, né, os órgãos públicos com as universidades. O próprio Geopública, acho que é um exemplo extremamente de sucesso para isso, né? E aí a questão, assim, o foco é nas pessoas. A questão não é software, não é tecnologia, não é nem o dado. A questão sempre é a pessoa. Então, a extensão, ou o bolsista, né, ou os discentes que a gente tem, os nossos colegas, os parceiros, isso isso que é o importante, né? E incentivar principalmente o protagonismo dos discentes. A gente vê aqui, né, empreendedorismo social. É isso aí, né? É para isso que a gente trabalha, a empresa júnior, N coisas assim. Então, para só fechar aqui, eu chamo todo mundo à ação aqui, né? Para as instituições, tragam os seus desafios. Eu sempre falo, a gente vive alimentado de problema, né? A universidade é um ambiente seguro para experimentar as soluções, que a gente, às vezes, não consegue fazer no dia a dia da instituição, porque está tudo sempre correndo. E coisas que são de baixo risco, alto impacto, e, às vezes, com um custo que é uma fração de um custo, às vezes, de ficar investindo em tecnologia externa, né? Para a universidade, para todos os colegas acadêmicos, professores aqui, pesquisadores, vamos quebrar os muros, né? Vamos, meu Deus, vamos aprender com quem está quebrando os muros aqui também, né? Para ter modelos mais ágeis de parceria. Acho que essa questão de financiamento é uma parte bastante importante. E vamos valorizar quem atua na ponte com a sociedade, né? Então, vamos aqui, todo mundo que está aqui, construir uma agenda conjunta, vamos compartilhar os recursos que a gente tem. Um tem um drone, outro tem a vivência social, o outro tem uma ideia de como desenvolver um software, outro tem como trazer um parceiro que possa ajudar a financiar. Vamos juntar, né? De repente, juntando tudo isso, a gente consegue fazer uma coisa, um bolo aí, né? Cada um traz um ingrediente, a gente cria o bolo que seja bom para todo mundo no final, né? Porque compartilhar esses recursos, essa infraestrutura, esses talentos, né, é a forma que a gente pode avançar num cenário de escassez de recursos. Não adianta a gente mentir, né? Acho que nenhum de nós aqui, de qualquer instituição que seja, pode dizer: nossa, temos recursos sobrando, né? Então, só isso. Muito obrigada a todos e a todas, né? Vamos continuar crescendo nossas redes e trabalhando juntos, tá? O que vocês tiverem de ideia, quiserem falar comigo, com os meus alunos, podem ficar à vontade.